Olá, people do meu Brasil. Meu nome é Glória e estou aqui como coach para falar para vocês sobre continuar falando, na verdade, sobre autorresponsabilidade. Esse tema que me encanta por quê? Porque transformou a minha vida literalmente. Eu falei no outro vídeo, a princípio eu me choquei e depois quando eu entendi, foi uma transformação na minha vida, tudo mudou. E eu coloquei lá no meu feed sobre as 6 leis da autorresponsabilidade. Quem não viu ainda, checa lá. E a primeira lei é: se é para criticar, cale-se. Forte isso, né? Muito forte. Porque na verdade a gente vive a vida, criticando tudo, criticando o filho, criticando o marido, criticando a amiga, enfim, às vezes a crítica é até por coisas que não tem nem nada a ver com você e sai criticando, E qual é o benefício que tem de uma crítica? Quero perguntar a você, como é que você se sente quando você é criticado? Qual é o sentimento que te vem? Porque você não é diferente do outro. E se você não gosta de crítica, por que criticar? O outro também vai se sentir da mesma forma, E aí você vai falar assim pra mim, mas Glória, quer dizer que eu tenho que ficar calado? Não, você não tem que ficar calado. Na verdade, você precisa se posicionar. Mas existe uma diferença entre criticar e dar um feedback. Qual é a diferença? A crítica é algo de muito malicioso. Vamos colocar assim essa palavra. Vamos colocar essa palavra assim. A pessoa recebe aquilo a pessoa quando fala fazendo comparações, fala trazendo adjetivos para pessoas que não são muito bons. Por exemplo, você é preguiçoso, você é mal educado, você é isso, você é aquilo. E aí depois fala do que quer falar. Ou fala do que quer falar e depois acrescenta um adjetivo. No feedback, não tem isso. Você pode dar um feedback para a pessoa e esse feedback é: fulano, quando você faz isso, ou fulano, quando você faz isso, eu me sinto assim, assim, assim. Ou seja, você não está falando de quem a pessoa é. Você não está dando um adjetivo, você está falando da maneira como você se sente. E aí isso faz toda a diferença. Então, criticar não é legal. Criticar não é bom. Não é bom para ninguém. Não é bom para você e não é bom para ninguém. E aí você pode falar, mas e as críticas positivas? Que crítica positiva? O que é crítica positiva? Não existe crítica positiva. Crítica é crítica. Crítica não é positiva. Como eu falei, a crítica é sempre negativa. O que é positivo é um feedback dado com amor, é um feedback dado com a intenção do outro crescer. Agora veja bem, por exemplo, se você critica uma pessoa pelas costas, qual é o bem que isso vai fazer para a pessoa? O que isso vai contribuir para a pessoa? Então, quando você tiver que falar alguma coisa para alguém, você precisa se perguntar: por que está sendo importante para mim falar isso? Por que eu vou falar? Que benefício eu vou trazer com isso? Antes de você falar. Agora, preste atenção numa coisa muito importante. Existe uma coisa na neurociência, um estudo na neurociência, que fala sobre neurônios espelho. O neurônio espelho é você se ver no outro. E a maioria das vezes, 99% das vezes, quando você critica alguém é porque você tem exatamente aquilo. Então, para pensar. Por que é tão importante para mim eu trazer essa crítica para essa pessoa? E começa a se analisar se de repente você não é um pouquinho parecido com aquilo, se de repente você não tem atitudes igual àquela pessoa. Para um pouco para pensar nisso, ok? Porque isso vai trazer toda uma mudança para você. Então, não critique. A crítica não é positiva, a crítica não é boa para ninguém, mas o feedback deve ser bem-vindo. O feedback com amor, com respeito e intencional. Qual é a intenção? De trazer o bem para aquela pessoa ou trazer o bem para as pessoas que estão à volta dela. O feedback é trazer uma aprendizagem para o outro. Você vai estar colaborando com o outro, mas isso tem que ser feito com o outro e você tem que se perguntar:
qual é a tua motivação. E aí, se você se perguntar a sua motivação e a sua motivação for legal, vai acontecer o feedback. Mas, se não, vai acontecer a crítica, ok? Então, pessoal, fica a dica. Se é para criticar, cale-se, ok? Até breve.